Você sabe reconhecer quais são os primeiros sinais do trabalho de parto? Não? Então acompanhe esse vídeo até o fim, que nele eu vou te falar quando o seu corpo te avisa de que já está na hora de ir para a maternidade. Meu nome é Gilmar Gomes, eu sou enfermeiro, seja muito bem-vindo a este canal. Antes de começarmos, já se inscreve aqui no canal, clica no botão vermelho logo abaixo e também ativa o sininho para que você não perca nenhum vídeo novo que a gente postar por aqui. Então vamos lá. É importante você saber quais são os sinais que o seu corpo emite de que você está iniciando um processo de trabalho de parto, principalmente a partir do terceiro trimestre de gestação. Conhecendo esses sinais, você pode evitar, em alguns casos, um parto prematuro, por exemplo, se programar para a chegada na maternidade e também passar com uma maior tranquilidade por esse período. Nem todas as mulheres vão ter todos os sinais e sintomas que eu vou falar aqui, porque isso varia de mulher para mulher, de gestante para gestante. Também, esse período do trabalho de parto, essa duração, ela vai variar de gestante para gestante. Tem mulheres que o período do trabalho de parto se inicia alguns dias antes. Tem mulheres que algumas horas. Então, isso aí varia muito. Mas é importante que você saiba todas as informações desse vídeo para que você saiba reconhecer esses sinais. No caso do primeiro filho, esse tempo do trabalho de parto tende a variar de 12 a 24 horas. E a tendência é que esse tempo vá diminuindo à medida que você vá tendo mais partos. O mais comum é que os sintomas surjam pouco a pouco, com cólicas que vão se tornando mais intensas e dolorosas. E quais são os principais sinais e sintomas de que o trabalho de parto está começando? O primeiro deles são as contrações ritmadas. As contrações, elas são algo frequente na gestação, principalmente no último trimestre, que é quando o corpo ele está se preparando para o trabalho de parto. No entanto, na hora do parto, ou próximo da hora do parto, essas contrações elas se tornam mais frequentes, mais intensas e com um menor espaço de tempo de duração entre uma e outra, se tornando mais ritmadas. Geralmente é indicado ir para o hospital quando essas contrações duram cerca de 60 segundos e quando o intervalo entre elas é de aproximadamente 5 minutos. O segundo sinal é a perda do rolhão mucoso. Normalmente, quando o trabalho de parto se inicia, ocorre a perda do rolhão mucoso. E a gestante ela pode perceber essa perda desse rolhão quando ela vai no banheiro e, ao se limpar, ela percebe uma secreção gelatinosa rosada ou ligeiramente marrom. Junto com o rolhão poderá haver um ligeiro sangramento, mas caso a gestante veja que esse sangramento é algo mais intenso, ela deve ir imediatamente para o hospital ou ligar para o seu obstetra. E o que é esse rolhão mucoso? Esse rolhão mucoso é uma secreção que veda ali o colo do útero para proteger o bebê durante a gestação, impedindo que chegue até ele que entre ali no útero micro-organismos e também alguma infecção. O terceiro sinal é o rompimento da bolsa. O rompimento da bolsa ele pode ocorrer no início do trabalho de parto. Normalmente provoca a saída de um líquido semelhante à urina, porém ele é mais turvo e claro, e também pode ter alguns traços esbranquiçados. Ao contrário da vontade de urinar que você consegue controlar, caso tenha esse rompimento da bolsa, a mulher não consegue controlar isso, essa perda de líquido. Ele sai. O quarto sinal é a dilatação do colo do útero. À medida que o trabalho de parto vai evoluindo, o colo de útero ele vai se dilatar para que ocorra a passagem do bebê por ele. Só que a mulher em si ela não consegue verificar essa dilatação. Essa dilatação ela é verificada no hospital, em que o obstetra ou profissional habilitado ele vai realizar o toque e vai identificar essa dilatação e ver em quantos centímetros está essa dilatação. Ela ocorre para que o bebê possa passar ali pelo canal vaginal, para que ocorra a saída do bebê. E para que ocorra essa saída, essa dilatação ela tem que chegar a 10 centímetros. Quando a gestante deve ir para o hospital? Você deve procurar o hospital quando essas contrações elas forem muito fortes ou quando elas estiverem vindo a cada 5 minutos. Porém, é importante que você analise algumas questões, como a distância que você vai ter que percorrer até o hospital, o trânsito, porque dependendo, pode ser que quando as contrações
contrações estiverem ali no intervalo de 10 minutos, você já tem que ir para o hospital, se essa distância for longa. Eu vou deixar aqui acima no card e também no link na descrição um vídeo que eu fiz falando sobre o parto normal e o parto cesárea, as diferenças entre eles, quando que o parto cesárea é indicado. Ele tá muito legal, eu recomendo que você assista. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixa logo aqui abaixo nos comentários se você tem alguma dúvida, se ficou alguma dúvida sobre o trabalho de parto, que eu vou responder, prometo que eu respondo aí para você. Te convido a acessar o nosso blog, que está recheado de informações, amagiadamaternidade.com.br. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até o fim. Te aguardo no próximo vídeo. Até lá.